tarde a todos, muito bem-vindos a esta aula, quinta aula do curso de Arte Rupestre. Ahm, hoje vamos começar um conjunto de apresentações que vão ser mais direcionadas para trabalhos práticos, trabalhos de campo que efetivamente já tivemos a oportunidade de fazer em diferentes contextos. E que penso que de alguma maneira mostrar a metodologia depois de todas as primeiras quatro aulas em que falámos de diversas metodologias, tipos de arte rupestre diferente, um, diversas maneiras de olhar para a arte rupestre do ponto de vista metodológico. Começamos agora um conjunto de aulas um pouquinho mais práticas no sentido de mostrar casos práticos onde tivemos diferentes tipos de contextos de arte rupestre e quais foram as metodologias utilizadas para resolver, enfim, as questões que se punham em prática aqui com a questão do tipo de sítio e como fazer um levantamento ou uma documentação deste sítio da melhor maneira. Achei interessante começar com um sítio que nós trabalhamos no Brasil, em 2019, numas rochas chamada Vista Alta, Rochas de Vista Alta, que fica num pequeno município, chamado Capitão Leónidas Marques, que fica no estado do Paraná. E tivemos a oportunidade de trabalhar, neste local com a empresa Espaço Arqueologia. Eu, no final do PowerPoint, vou dar um bocadinho mais de informação sobre esta empresa, com a equipa da Espaço Arqueologia. Alguns dos colegas desta empresa eu já tenho, enfim, já tenho uma relação de amizade, de companheirismo, porque, por exemplo, o Jetson Cerazé, que trabalha na Espaço Arqueologia, foi meu colega de mestrado e doutoramento, e já também tivemos outros colegas da Espaço que passaram aqui nos nossos programas de mestrado e doutoramento, e o Valdir, que é o diretor desta empresa, também já teve a oportunidade de vir a Portugal várias vezes apresentar alguns trabalhos da Espaço Arqueologia. Este trabalho, então, estava enquadrado num trabalho dentro da construção de uma usina, né? Aquilo que vocês chamam de usina, uma barragem, e tinha umas peculiaridades, tinha umas características muito especiais no contexto em que se encontrava. Eram rochas, a rocha era o basalto, mas eram duas rochas bastante grandes, com muitas gravuras dispersas, pelo menos uma delas era bastante grande, com muitas gravuras dispersas. E aliás, esta fotografia que o André utilizou para publicitar o curso é efetivamente desse trabalho, é na Rocha de Vista Alta número 2, em que nós trabalhamos então neste contexto que passo a explicar. Um, Qual era o objetivo deste trabalho? Enfim, havia então, este era o contexto, a paisagem que envolvia as duas rochas. Temos aqui uma das rochas aqui embaixo, já se vê um pedaço da Rocha Vista Alta 2. Esta era a nossa paisagem, o nosso enquadramento paisagístico, e havia efetivamente constrangimentos de tempo, como devem imaginar, não é? Não é um trabalho que se pudesse fazer com muita calma, de deixar passar o tempo, enfim, havia um constrangimento de tempo, tínhamos cerca de 15 dias para proceder à documentação toda destas duas rochas. Inicialmente, ainda sem conhecer o contexto, as rochas apresentavam-se, haviam duas rochas em que o contexto não era um contexto ainda organizado do ponto de vista arqueológico. Havia duas rochas que continham gravuras e que era preciso montar todo um cenário de trabalho arqueológico, em que da melhor maneira e mais rápido possível e mais pragmaticamente possível se pudesse fazer uma documentação extensiva, tanto da rocha número 1, que é esta, como da rocha número 2, que é esta que estou agora a mostrar. E vocês têm o colega, o Jetson, como escala, e já imaginam efetivamente que os dois contextos, aqui ainda é relativamente mais pequeno, mas a rocha número 2 era bastante grande. É todo este lajeado, né, o que vocês chamam de lajeado, com gravuras, ainda que as gravuras neste momento não se vejam bem nesta foto, mas efetivamente toda a área das gravuras é o que esta foto corresponde. Então podem imaginar que são duas áreas bastante grandes. A primeira rocha, esta,
tem uma maior densidade de gravuras, ou seja, as gravuras estão mais densamente há muita gravura junta num pequeno espaço, enquanto que na rocha número 2 as gravuras estavam mais dispersas, mas ocupavam uma maior área. E a área era bastante grande, como estão a perceber pela fotografia. Aqui está uma foto de drone, da segunda rocha, e efetivamente a distribuição das gravuras é bastante grande e leva a questionar-nos qual é então a melhor metodologia para se trabalhar estas duas rochas. Faz-se o levantamento por plástico? Sim e não. Pode ser uma ferramenta que ajude, mas, por exemplo, no caso da rocha número 2, a rocha é enorme. Nós não podemos cobrir a rocha inteira com plásticos. Faz-se o levantamento apenas com fotogrametria 3D e depois trabalhamos online? Podia ser uma ferramenta também, mas havia aqui constrangimentos em relação à parca visualização das rochas na maior parte do dia. Então, qual era o conjunto aqui de restrições? Tínhamos um determinado tempo para trabalhar nestas rochas, 2 semanas. Tínhamos que trabalhar, enfim, tínhamos um limite de visualização, ou seja, não se veem bem as gravuras durante todo o dia. Já falámos aqui nas outras aulas que a questão da luz em determinada hora para se ver gravuras é muito específico, não é? Vai-se ver as gravuras numa determinada hora, dependendo da posição do sol em relação à laje em que elas estão, o que quer dizer que nós teríamos pouco tempo durante o dia para uma luz ótima para vermos as coisas. E também somente um levantamento fotográfico baseado ou estando dependente da luz do sol era bastante, ia ser bastante, enfim, desadequado, ia ser um risco, porque poderíamos não estar a ver, ou não temos fotografias suficientemente claras para apanhar todo o lajeado. E não esquecer que um 3D, imaginemos, fazer um 3D, uma fotogrametria de um 3D inteiro desta rocha número 2, por exemplo, é impossível, seria impossível, tendo em conta o equipamento que nós tínhamos disponível, depois montar uma rocha que tem mais de 5 metros de cada lado. Então, efetivamente, estamos a falar de um sítio muito grande. Além de que, nessa semana, também tivemos outro constrangimento bastante grande, que nós estávamos a trabalhar no mês de janeiro, e especificamente nessas 2 semanas tivemos um pico muito grande de calor. Então houve alguns dias em que tínhamos mais de 50 graus em campo. E eu não estou a brincar, tínhamos mais de 50 graus em campo. Foi 2 semanas muito, muito quentes, o que também fazia com que eu não pudesse, ou nós não pudéssemos usar os plásticos durante o dia na rocha, porque eles derretiam, literalmente. Então, analisando os constrangimentos dos dois lajeados, a quantidade de tempo, os recursos, o equipamento, as condições de trabalho em campo, tudo o que nós já falamos até agora, avaliando para estas rochas, decidimos fazer um conjunto ou aplicar um conjunto de metodologias diferentes para que depois, efetivamente, em laboratório, conseguíssemos pôr cada um destes resultados em camadas, para que fosse possível retirar de cada uma destas metodologias a maior quantidade de dados possível. Então, decidimos começar por fazer uma limpeza em modo de escavação, claro, delinear a nossa área de intervenção, fazer uma escavação, uma limpeza e escavação na área delineada para cada uma das rochas. E por acaso tínhamos disponível bastante equipamento e recursos humanos até. Tínhamos na equipa uma fotógrafa profissional, tínhamos na equipa colegas que sabiam fazer fotogrametria 3D, tínhamos acesso a um drone, tínhamos acesso a topografia, a topógrafos, colegas que sabiam fazer topografia, tivemos acesso a plástico preparado para fazer levantamentos. Enfim, então utilizamos um conjunto de metodologias que eu passo a explicar.
Decidimos então começar por delinear a nossa área de trabalho, principalmente na rocha número um, e aqui a área de trabalho, enfim, é um pouco aleatório. Definimos qual é o nosso limite, definimos qual é a nossa limite de escavação e de limpeza. Neste caso, eu penso que tinha 4 metros por 3, se não me engano. E definimos à volta da parte da rocha que nós já víamos, que já era visível, ok? E começámos por fazer uma escavação arqueológica nesta área. O que acontece é que, obviamente, encontramos mais gravuras, mas ficaram então circunscritas a esta área arqueológica que tínhamos começado por definir. Esta definição foi feita segundo as regras da arqueologia, levantamento topográfico, delineámos uma esquadria à volta da nossa rocha e começámos por fazer uma pequena escavação arqueológica que foi muito interessante porque conseguimos encontrar até pequenos, hum, enfim, pequenas lascas de material lítico, que poderiam ou não estar associadas até a instrumentos que foram utilizados para fazer aquelas gravuras. Então, houve também algum material, arqueológico que foi encontrado, o que é sempre bastante interessante, e fizemos todo o registro, desse material e da forma em que acabou depois a escavação. E aqui ao lado esquerdo temos a rocha número um, então depois de escavada. E definimos na rocha número 2, se repararem na parte esquerda, um limite. Era preciso aí definir um limite, também para melhorar a parte esquerda que nós percebêssemos da rocha número 2, que era muito grande. Então fizemos só apenas uma pequena escavação, delineámos uma pequena área de escavação, até para tentar perceber se a associação de material arqueológico também se fazia nessa rocha número 2. Então, a seguir à escavação arqueológica, como vamos abordar o facto de termos duas rochas de tamanhos diferentes, mas a mais preocupante acabou por ser a rocha número 2. Porquê? Porque era muito grande, era mesmo de dimensões bastante alargadas e nós não poderíamos fazer uma documentação linear, ou seja, fazer com plástico a rocha toda ou fazer um 3D da rocha toda, literalmente não haveria maneira depois de processar este material, como se fosse uma rocha só, simplesmente porque a rocha era demasiado grande. Então o que decidimos fazer foi dividir por setores, as nossas rochas, como se fosse, imaginem, um painel pintado, né? Nós já falamos na maneira de dividir, como quando temos um painel de arte pintada muito grande, poderemos dividir por painel ou por setor, utilizando fraturas naturais como divisória de painéis, enfim, aqui a metodologia acabou por ser um bocadinho o mesmo. Decidimos dividir, enfim, estas divisões por fraturas naturais, ver onde estavam acumuladas ou os conjuntos de gravuras em ambas as rochas e definir os nossos setores, que são só setores de trabalho, ok? Não são setores de divisão, de interpretação, nem de grandes divisões depois na parte de montar a rocha. É só uma ajuda, ok? São só divisões invisíveis para que nos vão ajudar a organizar o material e o trabalho em campo. Então, dividindo por setores, efetivamente foi mais fácil utilizarmos várias metodologias. E aqui entra um fator também muito interessante. Se vocês repararem na foto da esquerda, a rocha está a ser banhada pela luz solar. Neste caso era o pôr do sol, que é uma das horas ótimas para se ver gravuras. E nós conseguimos ver gravuras. Esta fotografia é uma fotografia com drone, feita com drone, e efetivamente conseguimos ver bastantes gravuras, com este tipo de luz. Mas temos a condição, ou um condicionamento, que é, neste caso, as rochas estavam no meio de enfim, de um mato, né, de um bosque, não sei qual é a designação no Brasil, mas no meio não era bem floresta, mas era no mato, e claro, as árvores vão fazer com que haja muita sombra sobre esta rocha da esquerda. A da direita não tinha tanto este constrangimento, mas também era muito grande. Dificilmente, mesmo com a luz solar, íamos conseguir ver
nesta área tão grande, todas as gravuras que queríamos ver. Na do lado esquerdo, a rocha número 1, interessante, a parte interessante é que conseguíamos ver muitas rochas, muitas gravuras com a luz solar, mas ao mesmo tempo tínhamos muitas zonas da rocha que estavam com sombra das árvores que estavam à volta, né? E que condicionava logo a nossa visão. Então, só fazer fotogrametria ou só fazer fotografia com drone, ainda que consigamos ver bastantes gravuras, falta-nos muita informação que está tapada pela sombra das árvores ou a própria posição das rochas, que numa posição o sol está mais perfeito, noutra posição já não vemos tantos pormenores. Então a lógica foi utilizar várias metodologias. Fotografia com drone nas horas de melhor visualização, ou seja, a visualização ótima, o melhor que conseguíssemos durante o dia, nascer do sol, pôr do sol, posição do sol em relação às rochas, enfim, aqui há um bocadinho de estudo também das horas em que o sol estava a ajudar a ver as gravuras, fazer fotografia com drone, fazer fotogrametria, fazer fotografia, já falámos aqui da fotogrametria 3D, fazer fotogrametria 3D dos setores, de cada um dos setores, e depois também decidimos que em cada setor, como estão mais definidas áreas pequenas, né, já então é mais fácil utilizar, tendo em conta que são gravuras, o levantamento por desenho usando plásticos, ok? E aqui, outra vez, usamos plásticos porque são gravuras, nunca em pinturas. Neste caso, as rochas estavam em boas condições de conservação, as gravuras viam-se bem, não eram finas, eram um picotado grosso, ou seja, com luz artificial, são gravuras que se veem muito bem. O único constrangimento que tivemos era que o levantamento com plásticos teve que ser feito à noite. Porquê? Durante o dia era impossível, a rocha estava demasiado quente para pôrmos plásticos em cima. E dois, porque com luz artificial vemos muito mais coisas do que vemos durante o dia. Então, decidimos aplicar a metodologia do plástico, principalmente à noite, que com luz rasante controlamos totalmente a visualização das gravuras e é-nos muito mais fácil fazer o desenho, então, usando as canetas permanentes, que já expliquei o processo do plástico, e foi muito mais fácil, apesar do grau de umidade que sentimos durante a noite, os plásticos estão a suar, estão a ver? Por isso é que nós não podemos utilizar em pintura, porque imaginem, literalmente parece que estamos a pôr água em cima das pinturas, né? Ou seja, em pintura não podemos utilizar. Aqui na questão das gravuras, não impactou a sua conservação, ajudou-nos a ver muito mais coisas do que estaríamos a ver durante o dia, ainda que estivéssemos a lutar contra a grande umidade que sentíamos durante a noite. Mas efetivamente era a única maneira de fazermos um bom levantamento com os plásticos. Aqui alguns exemplos a mais. Passámos alguns dias então a fazer o levantamento com os plásticos, segundo a metodologia que já expliquei, de pôr desenhar, fazer com muito cuidado a questão das sobreposições entre plásticos. E aqui fica um esboço então da posição de todos os plásticos que fomos fazendo segundo os nossos setores. Então tínhamos já o nosso levantamento com drone, a nossa fotografia com drone, e assim foi mais fácil também planear a divisão de setores. Porquê setores? Porque onde havia plásticos, aliás, onde havia gravuras, eu pude pôr plástico, né? Não utilizando plástico para cobrir a rocha toda. Há uma grande parte é uma grande parte da rocha que não precisa de plásticos porque não tem gravuras. Como é que nós controlamos depois a questão da posição dos plásticos uns para os outros, né? Para não perdermos onde é que as gravuras deveriam estar em cima da rocha? Com a nossa divisão dos setores, ter a certeza absoluta onde podemos utilizar os plásticos, sem utilizar plásticos a mais ou sem perder tempo a desenhar a rocha onde não há gravuras. E assim mantemos um plano, né?
relativo à posição dos plásticos em relação à rocha. E aqui foi extremamente útil esta divisão por setores. Então, utilizando a metodologia, fizemos então o levantamento com os plásticos, né? E qual é o trabalho seguinte? O trabalho seguinte é efetivamente tendo a fotografia com drone, tendo a fotografia com drone, tendo a fotogrametria, né? Que já temos também dos setores, quer dizer que é uma fotogrametria mais pequena, mais posicionada, mais detalhada, tendo o levantamento com os plásticos, tendo uma boa coleção de fotografias das figuras, dos pormenores das figuras. A ideia depois é posicionar todos estes dados em camadas num programa de edição de imagem, como é o Photoshop. Vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar no Photoshop, já expliquei várias metodologias aqui em relação ao Photoshop. A ideia é posicionar por camadas o levantamento com plástico. Aí primeiro há um trabalho, né? Que é montar os plásticos, posicioná-los como um puzzle e a seguir começar a posicionar o nosso levantamento referente à própria rocha. Como temos o nosso planeamento, que sabemos quais são os setores, cada plástico diz o número do plástico, o número do setor, onde encaixa com o plástico seguinte, enfim, há este planeamento em campo. Conseguimos depois, numa edição de imagem, posicionar todos estes dados de fotogrametria, de fotografia com drone, de desenho com os plásticos, em camadas, até termos o máximo de visualização dos dados que temos naquela rocha. Então, acabamos por ter este resultado. Montar primeiro os plásticos em relação à nossa superfície da rocha, certo? E aqui parece tudo muito confuso, mas o que é que está confuso? Nós não esquecer que nós desenhamos as gravuras e as fraturas. E depois temos aqui, parece uma confusão de sobreposição de plásticos, mas cada um deles está efetivamente bem organizado e bem desenhado a dizer onde encaixa com o seguinte. Então, nós até na montagem dos plásticos temos que ir um a um, posicionando, até termos o nosso puzzle completo. E os plásticos em baixo, como sabíamos onde encaixa cada setor em cima da nossa rocha, também posicionamos direitinho em cima das gravuras. A foto com drone, na hora ótima, claro que nos ajudou a posicionar os plásticos em cima das gravuras certas, porque muitas destas gravuras nós conseguimos ver através da fotografia com drone. Agora reparem, se vocês repararem aqui nesta zona mais densa de gravuras, há gravuras que estão muito grossas, que se veem muito bem e que se veem muito bem na fotografia com drone. Mas depois tem um conjunto de figuras circulares muito levezinhas, desenhadas de maneira muito levezinha, que é literalmente impossível ver só com a fotografia do drone. Ok? Então, o drone ajuda-nos a ver uma determinada quantidade de figuras, mas o levantamento com plástico deu-nos quase o dobro das gravuras que efetivamente existiam ali. Porque se não fosse com o plástico à noite, era impossível qualquer tipo de fotografia que fizéssemos ver que há aqui muito picotado, que na realidade são figuras, fazem figuras circulares. Já repararam que a tipologia das gravuras aqui é tudo muito monótono. Círculos com um pontinho central ou sem pontinho central, né? Mas é uma tipologia muito monótona. É um tema, o que nós chamamos um tema dominante. É só este tema. São só círculos com ou sem pontos, no meio. Ora bem, depois parte do trabalho, então, limpar a parte dos plásticos, deixando as gravuras, e acabar, finalizar o desenho das fraturas, que pode ser já feito sobre a fotografia do drone e as fotografias de detalhe que nós fomos fazendo. Finalizamos a questão das fraturas, né? O máximo de detalhe possível. E claro que aqui ajudou-nos sempre como base a divisão de setores para nos ajudar a montar toda a nossa quantidade de dados que estávamos a montar até termos o nosso resultado final.
À esquerda temos uma documentação da rocha com as gravuras e com as fraturas, e fazendo isto por camadas no Photoshop ou em qualquer outro programa de edição de imagem, sabemos que cada camada pode ser uma coisa. Então, facilmente tiramos ou pomos aquilo que nós queremos representar. Se repararem à esquerda, temos a representação das gravuras e das fraturas, as gretas da rocha. À direita, só temos as nossas gravuras. E olhem que tão denso é a quantidade de gravuras, e principalmente estas aqui que são muito levezinhas, quase não se nota que são círculos, não se iria ver só na fotografia. Neste caso, só por uma questão de representação, retirei a camada das fraturas, só para vos mostrar a densidade de gravuras está muito mais focada numa zona da rocha do que noutra. Mas aqui depois é a questão da representação do que nós queremos mostrar, né? Aí abrimos ou fechamos as camadas que queremos mostrar. Reparem também que, entretanto, contamos as figuras, ok? Esta rocha tinha 60 e poucas gravuras, só esta rocha mais pequena. E depois, claro, modificando a cor das nossas figuras, nós podemos fazer aqui uma representação bonita da foto do drone com a representação das figuras noutra cor para se destacar, para mostrarmos como elas estão distribuídas na rocha, mas isto é só uma representação depois que nós trabalhamos no Photoshop. Obviamente que as gravuras não foram pintadas, obviamente que as gravuras não são desta cor. Vocês repararam que isto já é trabalho pós-documentação em campo. Aqui já eu estou a manipular a cor das gravuras, eu só quero mostrar-vos, fazendo aqui o contraste com a fotografia no drone, qual é digamos, a distribuição espacial que as gravuras têm na rocha. Ok? Então, outra vez, a primeira fotografia peço desculpa, a primeira fotografia desta rocha antes da intervenção e uma foto da rocha depois da intervenção, e vimos também há pouco como ficaria depois todo o levantamento digital, a documentação digital feita nesta rocha, depois de importarmos e pormos em camadas os diferentes dados que obtemos em campo. Qual foi o último passo em relação às duas rochas? Foi preparar umas pranchas, para se posicionar ao lado deste sítio para visita futura, ou seja, o município onde estávamos a trabalhar ficou muito interessado neste trabalho e rapidamente também fez um programa, de conservação e da própria área onde estavam as gravuras, fizeram uma área protegida à volta das gravuras e prepararam, com a ajuda da Espaço Arqueologia, estes painéis onde tinham a informação das rochas e um bocadinho digamos, a explicação por setor, já usando também a maneira como nós dividimos este trabalho, com as explicações da quantidade de gravuras que ali estavam, que tipo de gravuras eram, enfim. Aqui entra já a parte da conservação e de comunicação do sítio para o público. Esta foi a primeira rocha. A segunda rocha, muito maior, muito maior do que a primeira rocha em termos não em termos de gravuras, não havia muito mais gravuras, mas era uma área com gravuras muito mais dispersas em si. Decidimos utilizar a mesma metodologia, ou seja, aqui sim os setores faziam muito mais sentido, porque os setores estavam muito mais distantes entre si, como podem ver aqui. E aqui já deu muito mais jeito fazer o trabalho por setor, porque há uma grande área da rocha na parte central que efetivamente não tinha gravuras nenhumas. Então, dividindo aqui por setores, utilizamos muito menos plástico, demoramos muito menos tempo, e alguns setores são tão pequenos e têm poucas gravuras que até por acaso eu acho que utilizamos plástico em todas por uma consistência metodológica, mas podíamos ter utilizado somente a fotogrametria
e fazer o levantamento digital, ok? Aqui pode ser uma outra hipótese. Neste caso, esta rocha não era tão fácil assim de ver durante o dia, as gravuras, por estarem mais dispersas numa área maior, não era tão fácil como a outra rocha de utilizarmos a luz solar. Utilizamos então os plásticos em cada um destes setores, né? Com a combinação de plásticos entre si. E depois, claro, a ajuda da foto com um drone, aqui neste caso, foi essencial. Foi muito, muito importante termos uma ferramenta como o drone, porque efetivamente já conseguíamos encaixar todo o levantamento e estes dados que estávamos a tirar em campo no sítio certo da rocha. Ok? Aqui trabalhamos cada setor um a um, a questão da limpeza do plástico na imagem, desenhar as fraturas, montagem dos plásticos entre si, todos os setores foram trabalhados um a um, e depois, claro, houve então o trabalho de posicionarmos os plásticos em cima da fotografia que tínhamos de base do drone, né? E aí sabíamos exatamente a posição certa de cada uma destas gravuras que tínhamos, tanto no plástico como na rocha. Então aqui temos a nossa linha exemplificada da zona de escavação, que era a nossa guia, né? A nossa escala de guia em campo, e se repararem, a posição das gravuras está exatamente no sítio onde elas estão em campo. Aqui é simplesmente o trabalho de posicionar em diferentes camadas, diferentes tipos de dados. A foto do drone, com o trabalho que fizemos com os plásticos das gravuras, em cima da posição certa, segundo os setores que nós tínhamos definido, né? E que ajuda a que temos este resultado no final, outra vez chamando a atenção que as gravuras estão numa cor branca, porque eu decidi mostrar-vos, faz um contraste com a cor da rocha, ok? As gravuras não têm cor nenhuma, estão batidas na rocha, como é óbvio, mas para vos mostrar, para publicar, para mostrar num painel, mudando a cor das gravuras, é só para vos mostrar efetivamente onde elas estão, para vermos bem a distribuição espacial destas gravuras, né? Elas não foram pintadas em campo, obviamente, elas não foram impactadas com nada em campo, nem era sequer esse o objetivo. No final, exatamente como a última rocha, houve aqui um cuidado de também montar uma proposta de um painel expositivo, um painel explicativo de cada um destes setores. Utilizamos para a questão do painel explicativo, a mesma divisão de setores que tínhamos utilizado em trabalho, não é? E assim mais facilmente mostramos setor 3, está ali, são 3 gravuras, qual é o motivo? É geométrico, são círculos, qual é a técnica de produção? É o picotado, qual é o estado de conservação? Decidiram também escrever que fatores de degradação é que podem impactar este sítio. Naquele caso, havia o pisoteamento pecuário, ou seja, havia muitos animais que passavam por cima das gravuras, e daí também o cuidado do município de construir uma proteção à volta das gravuras para evitar que os animais passassem e as pessoas passassem e pisoteassem estas gravuras. Mas houve também o cuidado, e aqui é muito importante, mostrar que toda a informação que foi feita em campo foi utilizada para dar informação às pessoas sobre este sítio. E muito rapidamente, também aqui com o apoio muito grande tanto da Espaço Arqueologia como do próprio município, planeou-se logo uma área de visitação, de livre, em que as pessoas pudessem ir visitar este sítio sem efetivamente terem um impacto direto nas rochas, sem as pessoas andarem em cima das rochas a tocarem nas gravuras, mas onde também foi disponibilizado estes painéis com informação sobre todas estas gravuras. E se repararem, lá direito há muita informação sobre a localização, sobre o tipo de rocha que temos ali, qual é
altitude onde estamos, a morfologia do sítio, enfim, toda a informação arqueológica aqui também transformada em informação para o público. E encontramos ainda, no meio deste campo, encontramos uma pequena rocha. O sítio onde nós estávamos a estacionar o carro, havia um pequeno lajeado que estava à vista no caminho e que nós percebemos que tinha uma pequena gravura. Era só este pedaço. E por ser só enfim, um lajeado bem pequeno, de dimensões pequenas, decidimos não utilizar o plástico, mas fazer um levantamento com fotogrametria. Ou seja, aqui, como era só uma área bastante pequena e a gravura via-se muito bem até, decidimos que seria útil e muito mais rápido fazermos um levantamento com fotogrametria 3D, né? Ou seja, um varrer com fotografias, fazemos um conjunto de fotografias que se encaixam umas nas outras para fazer o levantamento deste pequeno lajeado e depois fazer digitalmente a documentação, ou seja, o desenho do picoteado que se encontrava neste lajeado. Neste caso, uma metodologia bem mais tranquila, bem mais simples, porque o sítio era bem pequeno, mas também ficou registado como a rocha número 3, e teve direito também a esta pequena placa de identificação, até para evitar que mais tarde os carros estacionassem em cima dela. Então, aqui também uma questão de conservação, porque as gravuras também se encontravam ali naquele sítio, ainda que neste caso, nesta rocha, fosse apenas uma. Ora bem, então um resumo de metodologias. E obviamente que aqui este sítio foi preciso fazer um planeamento, ok? As rochas eram muito grandes, havia muitas gravuras, principalmente na rocha número 1, e foi preciso fazer um planeamento com os colegas da Espaço Arqueologia para que as coisas corressem todas de acordo com o que as metodologias nos estavam a impor, né? Mas também em relação ao tempo que tínhamos em campo, aos recursos e equipamentos que tínhamos disponível, também para fazer este trabalho, e para que efetivamente não perdêssemos muito tempo, e neste caso é um trabalho de uma empresa, perder tempo é perder muito dinheiro, e que efetivamente o trabalho ficasse bem feito e houvesse um registro fidedigno daquilo que tínhamos que fazer. Então, um resumo das metodologias: escavação, levantamento com plástico, levantamento de fotográfico com drone, e aqui o drone foi muito importante tendo em conta o tamanho desta rocha, aliado à fotogrametria de cada um dos setores, até para um controlo detalhado das gravuras. O levantamento com o plástico à noite permitiu ver muito mais gravuras do que estávamos a ver durante o dia, isso é um facto. E levantamento topográfico também, obviamente. Houve aqui um trabalho da parte arqueológico que faz parte. Conseguimos encontrar material arqueológico associado às gravuras e conseguimos utilizar todo este material para construir painéis informativos que foram muito importantes para depois preparar o sítio para uma visita turística coordenada, cuidada e tendo em conta que era preciso efetivamente fazer aqui uma conservação das rochas para o futuro. Fica então aqui o registro do trabalho que eu fiz com os colegas da Espaço Arqueologia. Estive em campo com o Jedson Cerezer, que o André Soares conhece muito bem, o William, a Raquel, e o Jardel, cada um com uma especialidade diferente, outra vez multidisciplinar, né? Cada um com um trabalho diferente, mas que combinando metodologias diferentes conseguimos então, eu penso que conseguimos ter um trabalho, um registro muito fidedigno destas duas rochas e, acima de tudo, promover depois a conservação das mesmas com os dados que conseguimos sacar em campo. Quem quiser ver um pequenino vídeo, eu vou pôr aqui. Nós fizemos um pequeno vídeo promocional, assim mais em jeito de brincadeira, na altura em que fizemos este campo, mas vou deixar. Olá, pessoal. Sou Jedson Cerezer, arqueólogo, e esse é um vídeo em parceria entre a Espaço Arqueologia e o Comitê 1902.
Olá pessoal, meu nome é Sara Garcês e estou aqui na rocha número 2 do sítio de Vista Alta, em Capitão Leónidas Marques, no Paraná, Brasil. Vim participar num trabalho de documentação destas duas rochas magníficas. Esse belíssimo sítio de arte rupestre, com belas gravuras em rochas vulcânicas, basalto, o sítio Vista Alta 1. Eu vou dar algumas dicas para o pessoal que quiser vir visitar estas rochas. Depois de todo o trabalho arqueológico, o órgão responsável por este sítio é planificar todo um plano de conservação e de visitação aqui nesta região. De qualquer maneira, convido toda a gente a vir visitar estas duas rochas. Tem muitas gravuras, centenas de gravuras, em círculos concêntricos, círculos com covinhas, muito geométrico, muito simbólico. Estamos num trabalho de pesquisa, num sítio que até o momento é inédito, na região do sudoeste do Paraná, um conjunto de 3 rochas gravadas, com mais de 2 centenas de gravuras, basicamente círculos e círculos concêntricos. E essa parceria também estende o convite para que todos venham visitar esse sítio lindíssimo e conhecer as belezas do sul do Brasil. Até mais. E está. Muito obrigada a todos que estiveram a assistir hoje e se tiverem questões, fico feliz em poder responder a qualquer dúvida. Eu tenho. Força! Sara, fiquei muito feliz de ver a tua apresentação, mas uma pergunta que a mim não pode calar é a seguinte: quando você pega o bloco de rocha 2, existe alguma possibilidade, porque você conhece basalto, eu também conheço, e basalto ele é uma pedra passível de decorticação, ou seja, ele pode esquentar e estourar. Uhum. Ele pode esquentar. Você falou em 50 graus, essa pedra não foi a única vez que ela pegou 50 graus, e aí se ela tiver a 50 graus e pegar uma chuva, por exemplo, ela pode ter um esfriamento muito rápido e ela explodir. Explodir, quero dizer craquelar, quebrar, né? E aí a minha pergunta é a seguinte: vocês chegaram a observar da possibilidade da área sem gravuras ter sido, no passado remoto, uma área que tinha alguma outra camada de rocha, mas que pode ter saído dali, ou seja, uma camada, mesmo que não espessa, uma camada fina de rocha, que ela pode ter decorticado, explodido, alterado por essa questão climática, ambiental, de choque térmico, e por isso não ter gravuras naquela área central? É uma pergunta que eu te faço por quê? Porque em Santa Helena, Mato Grosso, a gente tinha esse efeito com uma certa regularidade. Qual era a regularidade? Sempre que há aqui, né? Sempre que eu havia, e me parece que há uma série de quebras na pedra ali, né? O outro slide anterior aí, existe uma série de quebras, né? Em Santa Helena, Mato Grosso, acontecia isso. O bloco era calcário, né? E mesmo assim a gente percebia que várias rochas quebraram. Elas estouraram, elas partiram, provavelmente em virtude de temperaturas escaldantes, seguidas de uma chuva rápida. E essa chuva rápida foi o suficiente para dar um choque térmico e quebrar a pedra. Quebrando a pedra, se encontrava a arte rupestre enterrada. Nesse caso, que são grutas no Mato Grosso, né, no estado do Mato Grosso. E a gente está vendo isso, pode ter acontecido também no Mato Grosso do Sul. É uma pergunta que eu tenho que te fazer, porque na verdade fica essa dúvida se toda essa área central, que é uma área bastante grande, se ela não poderia ter se centenas de anos, né? Não estou falando em agora, centenas de anos atrás, ter se quebrado em virtude de algum choque térmico. Não digo que não, não digo que não, até porque aqui esta área, principalmente na Rocha 2, é muito irregular. Ainda que encontramos gravuras, tanto assim em blocos um bocadinho mais altos, efetivamente parece que ainda não quebraram, mas também estas rochas aqui na parte de baixo já estão em áreas que não estão tão quebradas, mas viam-se muito mal.
muito mal. Aliás, eu não referi, mas esta zona aqui em baixo, a zona do setor 7, este conjunto aqui mais em baixo, houve algumas gravuras que só conseguimos ver porque houve uma chuvada e fez um efeito de visualização com a água da chuva e nós aproveitamos e fizemos fotogrametria com a rocha molhada para verificar que efetivamente houve algumas gravuras que só conseguíamos ver porque choveu e fez ali um efeito de luz em que se percebia gravuras muito erosionadas. Esta zona foi muito complicada de se ver, então havia uma erosão já muito grande, mas eu acredito que sim, que esta área aqui central, onde não temos gravuras, muito provavelmente pode ter havido, mas já ter quebrado com o tempo. Um, Admito que pode ser uma possibilidade, né? Então, não tenho provas disso, Certo. mas olhando para a rocha no geral, eu diria que pode ser uma possibilidade forte. E uma segunda pergunta, Sara, já que também uma colega ali no chat colocou, né? A Monique colocou a semelhança com as inscrições em Floripa, a tradição geométrica associada a grupos da tradição Umbu, e aí eu falo duas coisas importantes: grupos no plural, porque a gente não chama tradição Umbu de um grupo único, mas enfim, grupos que compartilhavam técnicas em comum, e a gente tem desde a região central de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, passando pelo litoral de Santa Catarina, passando pelo interior de Santa Catarina, chegando até o Mato Grosso do Sul, onde atualmente eu trabalho junto com vários colegas aqui presentes, como Daniel Hecker, Uhum. a professora Lia Barambila, que coordena o projeto da Rota Rupestre, e a gente tem os mesmos motivos de círculos concêntricos. E aí vem a pergunta que não quer calar, que é uma pergunta amadora, mas eu acho que essa pergunta amadora pode ser de vários colegas. Existe alguma, qualquer uma, sei lá, não vou dizer interpretação, mas tentativa de tentar interpretar o que que isso significa? Ou eu posso dizer que aqueles riscos ali com riscos paralelos é o velho cometa com uma cauda? Ou eu posso dizer qualquer coisa que eu quiser? Olha, eu vou ser muito sincera. Eu não sou a melhor pessoa para falar de interpretação. Não sou. Não é um exercício que eu costumo fazer sozinha, dificilmente. Gosto de ter colegas, por exemplo, trabalho bastante com o Jorge Nash, que efetivamente faz muita questão da questão da leitura através da filosofia, da interpretação da arte rupestre. Já fizemos alguns exercícios em relação a isto. E é difícil. O que eu consigo dizer, por exemplo, é interessante a questão dos. Aqui era o tema dominante. Só via círculos concêntricos, tirando aqui estas linhas nesta rocha em baixo que ligam os círculos concêntricos, mas também é interessante ver que é um tema dominante no mundo inteiro. Há determinados temas que aparecem em todo lado. Que é a arte atlântica na Galiza, em Portugal e em Inglaterra são círculos concêntricos. E o Vale do Tejo, 90% das 7.000 gravuras que eu tenho são círculos concêntricos. Então, eu gosto do exercício de olhar para a distribuição da arte rupestre no mundo e perceber que, efetivamente, há formas que estão na cabeça do ser humano, esteja onde ele estiver, a fazer o que estiver a fazer. Há formas dominantes do ser humano, do Homo sapiens, em que ele vai se exprimir artisticamente com as mesmas formas, em momentos diferentes, em sítios diferentes do mundo. Isso é interessante. Agora, perguntar o que significa um círculo concêntrico no Brasil significa o mesmo que em Inglaterra, em Portugal ou na Índia? Provavelmente não. E aí entramos num campo, né? Ah, eu não posso dar uma interpretação de, se calhar é isto, e seria a interpretação mundial. Não, eu não posso fazer isso, né? Estamos a falar de grupos diferentes, vivências diferentes, rituais diferentes, enfim, há todo um conjunto de coisas, de significados que nos fogem hoje, mas para mim o interessante é ver onde andam os mesmos signos viajam e comunicam-se um pouco por todo o mundo. O ciclo concêntrico é um dos temas, uma das figuras mais comuns no mundo inteiro. Tu vais encontrar círculos concêntricos em todo lado que haja arte rupestre. Chegar ao É, significado.
Uma coisa que eu levanto, faz muito tempo que eu trabalho com pré-história brasileira, e uma coisa que eu sempre me deparei foi com quando o Lévi-Strauss coloca as estruturas elementares de parentesco. Eu me pergunto se a pré-história não seria um excelente campo para pensar em estruturas elementares de pensamento. Certo. Ou seja, existem símbolos, signos, chama como a gente quiser, gravuras, que são comuns ao mundo inteiro. E a pergunta é essa, né? Será que elas não podem significar alguma coisa que, do ponto de vista de uma estrutura elementar de pensamento humano, né? Sapiens, tranquilamente sapiens, não poderiam ter algum um significado, enfim, paralelo, né? Eu vou ler algumas coisas do chat ali que eu acho interessante, que os colegas estão colocando. A Rafaela coloca, Sara, o grupo grande ou pequeno que estava nesse local fez a gravura apenas por um tempo ou eles estavam fixos ali? Pois são muitas gravuras. Sim. Bem, difícil de dizer qual o tempo, mas há algumas dicas que nós podemos pensar ao olhar estas rochas. Sim, é muita gravura, né? Não acredito que tenham sido feitas todas ao mesmo tempo. Até porque nós temos técnicas diferentes. É tudo gravado, é tudo gravura, é tudo mais ou menos o mesmo tema, mas se repararem, nós temos gravuras muito bem picotadas, muito grossas, que se veem muito bem, e principalmente na rocha número um temos coisas muito frágeis, muito subtis. Nós temos muitas figuras extremamente subtis que me parecem estar por debaixo. Olhem aqui. Aqui há sobreposições. Há umas gravuras muito subtis, há uns círculos que não estão tão óbvios. Olhem aqui no centro, onde há este conjunto. Há uns círculos que estão por debaixo de outros que se veem muito bem. Há uma sobreposição de figuras e há uma técnica diferente. Há gravuras que são muito bem picotadas, muito grossas, e outras bem mais sutis, mas que também continuam a ser o círculo. Se eu tivesse que interpretar do ponto de vista de foi tudo feito ao mesmo tempo, eu diria que não. A mim parece-me que há aqui uma estratigrafia de gravuras, e que muito provavelmente podem ter tido momentos diferentes. Obviamente que este sítio era importante. E se nós olharmos, eu não tenho uma vista aérea de drone onde eu consiga ver as duas rochas. As duas rochas eu acho que estariam a cerca de 50 metros uma da outra, 30, 40, 50 metros. Muito provavelmente, se escavássemos toda esta área, elas iam se juntar, né? Haveria ali um lajedo gigantesco onde provavelmente haveria mais gravuras. Então, por alguma razão, aquele sítio foi importante para demarcar artisticamente aquele lugar. Lugar de ritual, lugar de aglomeração, de alguma atividade comunitária, com este tema dominante em específico. Obviamente, a mim parece-me ter sido. Ahm, Se eu tivesse que apostar que foi tudo feito ao mesmo tempo, eu diria que não, pela técnica diferente que me apresentam algumas gravuras e pela sobreposição de algumas gravuras em cima de outras. Então, eu é só uma opinião. Acho que pode ter havido aqui alguns momentos de gravação diferentes. Agora, efetivamente, aquele sítio que estamos ao lado do rio, vocês viram a paisagem inicial, foi importante para uma ou outra comunidade, ou um grupo específico, ou uma comunidade ali daquela zona? Sim, porque há uma recorrência de gravação e de tema, o que é muito, muito interessante. Não consigo passar muito mais desta explicação, né? Tem mais dois comentários aqui. A Glória, Maria Glória, coloca: em Garopaba temos locais com figuras geométricas, Garopaba, litoral de Santa Catarina, e em um dos sítios no Costão Marinho, nota-se que a imagem está desaparecendo, sendo local de difícil acesso, que no caso é intemperismo que tem desgastado, né? Pessoal, lembrando que vocês podem fazer perguntas, tá? E aí a Andrea Listue coloca que o Carl Jung, psiquiatra suíço, criou a psicologia analítica, denominou esses sistemas comum de arquétipos, que estão contidos em uma camada profunda do inconsciente humano, no inconsciente coletivo, que independem de época e local e são comuns a toda a humanidade, né? Pessoal, se alguém quiser fazer perguntas, por favor, abra o microfone e agora vamos dar. Se a gente incomoda bastante para fecharem o microfone durante a aula, agora é a hora que vocês devem abrir o microfone, soltar o verbo, perguntar tudo que desejam para a Sara, É, enquanto ela pode estar nos da atendendo. Andreia é bastante é pertinente, efetivamente.
nós podemos fazer ligações aqui com muita coisa do que a psicologia analítica vai analisando, mas efetivamente eu acho muito interessante esta parte dos temas dominantes. Temas dominantes em termos locais, por exemplo, eu acho que vou falar numa aula próxima sobre a arte do Tejo, aqui o trabalho que eu tenho feito nos últimos anos. O tema dominante é o veado. Foi durante os últimos caçadores-coletores, o tema dominante foi o veado. E é muito interessante a maneira como eles trabalharam este animal em específico. E porquê? E temos temas dominantes locais, regionais, e depois, se olharmos, né, se fizermos o exercício de olhar para o mundo, que tipo de arte é que está a aparecer um pouco por todo o mundo, há temas dominantes mundiais. E já há colegas que escrevem muito a questão dos temas dominantes, porque depois vão variando. Ou é um animal, a questão dos animais como tema dominante é muito típico também na Europa, em muitos sítios da Europa, em África. Mas depois, dentro dos geométricos, o círculo, a espiral, o que começa e não acaba, o círculo concêntrico, a recorrência, isto são temas dominantes no mundo inteiro, vão aparecer um pouco por todo lado. Efetivamente, é, não podemos deixar de pensar que é o mesmo cérebro, né? O mesmo cérebro do mesmo ser humano a tentar arranjar as mesmas soluções, provavelmente para os mesmos problemas. Não sei se é por aqui que podemos ir, mas há uma solução artística recorrente em todos nós, mesmo que estejamos em diferentes pontos de desenvolvimento, em diferentes pontos do mundo. Vai muito também à questão da pergunta que eu gosto muito, porque é que a arte rupestre começou um pouco. Agora temos as questões das datações muito antigas, mas esquecendo isso, 40 mil anos há um boom da arte rupestre no mundo inteiro. Na Europa, ou na África, ou na Austrália, ao mesmo tempo, começa toda uma expressão artística. Estamos a falar de pontos completamente diferentes no mundo, em que depois há muito comum da própria arte. As figuras das mãos, né? A coisa da identidade, da marca pessoal, está um pouco por todo lado. E é isto que ainda não está muito bem desenvolvido na arte rupestre e que para mim são as questões mais interessantes que existem. Tem mais algumas colocações, a André Domingues. Ela pergunta: como falaste, foi encontrado instrumentos líticos. Foram analisados? Haveria relação com a produção das gravuras? Olha, vou ser sincera, começámos por analisar instrumentos líticos, estivemos em contacto com um colega nosso que é especialista em instrumentos líticos e a tentar perceber se aqueles instrumentos líticos tinham marcas de uso que pudessem estar relacionados enfim, com fazerem estas gravuras, mas é um estudo que ainda não terminamos, ainda não conseguimos determinar efetivamente. É interessante termos os líticos associados às gravuras, porque na realidade é raro encontrar este tipo de material em locais de arte rupestre, principalmente aqui, porque nós tínhamos de sedimento, tínhamos 10 centímetros, 15 centímetros. Conseguimos datar a questão do sedimento, tinha pelo menos 500 anos. A camada de sedimento que estava a cobrir, a tapar as gravuras, deu-nos uma datação de 500 anos. E eu diria que sim, para haver a quantidade de lítico, de indústria lítica, muito provavelmente estariam associados a fazerem as gravuras. O que também é bastante interessante, porque é raro encontrar estas relações. A Monique Maia pergunta se vocês fizeram algum estudo com relação às constelações, relacionando a posição das inscrições com as estrelas. Não, não. Mas quem estiver interessado, pode ser uma ótima via de estudo para quem estiver interessado. Por acaso não exploramos essa via de olhar para o céu enquanto estávamos trabalhando este sítio enquanto representações de constelações. A Rafaela Halber pergunta se existe algum motivo de por que vocês não escavaram toda a rocha, os 50 metros entre uma e outra. Sim, bem, este era um trabalho primeiro de resgate arqueológico, não é? Tínhamos que registar estas duas rochas que estavam parcialmente já fora enfim, fora do sedimento. Aqui o objetivo era um resgate arqueológico que tínhamos um tempo limitado, obviamente, e também se fôssemos escavar a área entre uma rocha e outra, estávamos a escavar até 2037, porque a área é gigante, a área é muito grande.
Tínhamos estas duas rochas parcialmente fora do sedimento, decidimos organizar a área arqueológica em cada uma, fazer um bom estudo, uma documentação, e o facto de eu dizer que muito provavelmente elas estariam ligadas é só uma sugestão, né? E eu imagino que elas estivessem interligadas. Eu não sei, só escavando. Mas aqui o objetivo não era uma escavação de investigação, era um resgate arqueológico, que nós sabemos que tem muitos constrangimentos. André Domingos pergunta se a datação foi feita por geomorfologia ou havia carvão associado às gravuras. Não, fizemos luminescência no sedimento, ou seja, o sedimento, vou tentar explicar isto de maneira muito simples, o André pode ajudar. O sedimento que cobre as gravuras, se nós retirarmos uma amostra do sedimento que está diretamente em cima da rocha, conseguimos saber há quanto tempo é que aqueles minerais do sedimento, quando é que foi a última vez que estiveram expostos ao sol, basicamente. Ou seja, quando é que a última vez em que os minerais daquela amostra que está a tocar na rocha estiveram expostos ao sol, quer dizer que não estiveram cobertos. E damos uma datação de 500 anos, quer dizer que há 500 anos as rochas estariam ao ar livre, não estariam cobertas por aquele sedimento. Não quer dizer que as gravuras tenham 500 anos. Quer dizer que foram tapadas por sedimento ou começaram a ser tapadas por sedimento há pelo menos 500 anos, ok? Não é uma datação das gravuras. Nós estávamos a tentar perceber quando é que elas tinham ficado debaixo de terra. Termoluminescência, certo? Sara, adorei a tua aula, como sempre. To juro always, né? Gostei muito. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta para fazer, se quer colocar no chat por timidez, se quer abrir o microfone e perguntar direto, né? No começo, o Cristiano havia me perguntado se de 15 a 22 de novembro, né? Quando vai acontecer a Semana da Arte Rupestre e quando a gente vai trazer a Sara Garcês para participar de um evento que é a Semana da Arte Rupestre em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nesse momento, quando a gente fizer esse encontro acadêmico, não vai ser realizada escavação. Vai ser um encontro acadêmico, onde nós vamos reunir a Sara, Juliano Campos, da Unesc, Rafael Soares, da Universidade da República, a Marian, esqueci o sobrenome dela. A Marian, que é diretora do museu da. Oi? Maria Rodrigues. Rodrigues. A Maria Rodrigues, que ela é da Serra da Capivara, né? Diretora do, do Parque Nacional Serra da Capivara. E nós vamos fazer uma discussão sobre a arte rupestre com diversos enfoques bastante diferentes. E nós pretendemos combinar esse evento com uma expedição científica. Uma expedição científica é levar todas essas pessoas de diferentes áreas para conhecer alguns sítios emblemáticos em Alcinópolis, para daí discutir quais são os potenciais arqueológicos, turísticos, sociais, econômicos, ambientais de cada um desses sítios para fazer um grande tour científico, né? Sim, a data é entre 15 e 22 de novembro, né? Vai ser nesse intervalo. Quando chegar mais perto, a gente vai estar avisando com mais vagar, né? Convidando a todos, né? Vamos divulgar isso nas redes sociais do Lasca, do Atrium, né? Da UFMS, que é o grupo de pesquisa do professor Carlos Campos, da UFMS, junto com a professora Lia Brambila, né, através da ProES, da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esportes. Então, nós vamos fazer uma grande divulgação desse evento, mas que vai acontecer certamente entre 15 e 22 de novembro desse ano de 2024, né? Claro que a gente vai continuar comentando sobre isso, falando sobre isso, né? E, enfim, convido a todos para daqui a 15 dias nos encontrarem novamente aqui nesse espaço desse curso de arte rupestre. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, ninguém tem mais nenhum comentário, muito obrigado a todos os presentes. E assim que a gente tiver a aula gravada, a gente vai colocar no canal do YouTube do LASCA, do Laboratório de Arqueologia, Sociedades e Culturas das Américas,
da UFSM. Obrigado, Sara, mais uma vez. Obrigado a todos que participaram. Os comentários e por participarem. Próxima aula é sobre um dolmen, um monumento megalítico, que tem gravura e pintura e que tem uma dimensão enorme, é um monumento muito grande, e que vou explicar um bocadinho da documentação que fizemos, que pode ser útil para outros tantos sítios, tá bom? Então vejo-vos daqui a 15 dias e, entretanto, eu mando os vídeos das aulas anteriores, ok? Muito obrigada. Muito obrigado, Sara. Obrigado, pessoal. Até daqui a 15 dias. Muito obrigado.